E aí, por acaso você já teve dificuldade com definir qual que é a melhor maneira de fazer deploy do seu modelo de machine learning? API, batch, fila, são várias estratégias que você pode estar utilizando para fazer o deploy do seu modelo. E nesse vídeo aqui eu vou tentar te trazer uma ideia de qual que é a melhor estratégia para um determinado problema. Assim você não vai precisar se preocupar mais com isso. Por isso, vamos ao nosso guia definitivo de deploy de modelos. Então vamos lá. A primeira pergunta que você pode fazer então, a mais básica é quando começar? API, batch ou fila, quando a gente pode usar elas? Na prática, elas são estratégias. Estratégias essas que estão ligadas a situações. E elas são mais comuns ou menos comuns para resolver um determinado problema. E é nisso que a gente vai tentar trabalhar aqui. E para poder ficar bem claro, eu quero muito que passar essa ideia de quando utilizar dentro de um problema no mundo real, que eu acho que vai ficar muito mais palpável de entender a situação de quando que a gente deve usar determinada estratégia. Então vamos imaginar o seguinte, que a gente começou a trabalhar para um aeroporto. E a gente vai criar modelos para uma companhia aérea que trabalha dentro desse aeroporto. Então ali tem uma gama de situações, uma gama de possibilidades que a gente pode criar, e a gente vai tentar encaixar as 3 situações dentro desse trabalho que a gente está propondo aqui. Então bora para o problema 1. A gente vai fazer um modelo de sugestão de assento. Então pensa comigo, especificamente no momento do check-in. Tem uma fila de passageiros, esses passageiros vão estar lá com o seu papelzinho para poder fazer o check-in com o atendente, e aí ele vai chegar e vai passar esse papel ao atendente. O atendente, ele vai cadastrar os dados dentro de um sistema. Esse sistema vai chamar a nossa inteligência artificial, precisa chamar a nossa inteligência artificial, passando os dados do passageiro, e quando isso acontecer, a nossa inteligência artificial vai ver quem que é o passageiro, pegar o seu histórico, ver quais são as coisas que ele gosta, quais são os históricos de voo que ele der, e dar uma sugestão de assento. Mais na janela, mais no meio, mais na frente, mais atrás. Enfim, vai devolver para o sistema e vai devolver para a atendente. Nessa situação, vocês concordam comigo que o passageiro que está na fila, ele só vai sair dali uma vez que a inteligência artificial der a resposta para o sistema, que der a resposta para o atendente, e eventualmente o atendente falar para ele qual que é a sugestão de assento, qual que é o assento que ele vai ficar? Então, nessa situação, o passageiro, ele espera uma resposta. O resultado do modelo gera uma ação instantânea, dado que o sistema vai ficar esperando a inteligência artificial e o atendente vai ficar esperando o sistema. Então, não é uma coisa que pode demorar. É um tipo de comunicação síncrona, certo? O passageiro fez uma requisição ao atendente, o atendente, por sua vez, faz outras requisições, porém, o passageiro só vai poder sair dessa fila, só vai passar para o próximo, quando o atendente resolver a requisição que ele fez. Portanto, num problema desse, a estratégia mais comum da gente estar sendo utilizada é uma API, porque aqui já é um caso clássico, né, de você faz um request e ele te dá uma resposta, e provavelmente é o caminho mais conhecido de deploy de modelos de machine learning que tem por aí. Grande parte das situações a gente consegue resolver com uma API, porém, ela não é a única estratégia, por isso que a gente tem batch, fila e até algumas outras por aí. Então, bora para o problema 2. Agora a gente tem um modelo de sugestão de alimentos. O que eu quero dizer aqui? Pensa que você criou agora um modelinho que lá dentro do voo, as pessoas, as aeromoças, os aeromoços que atendem lá dentro, tem uma lista de cardápio especializado para cada passageiro, para poder tentar servir o melhor tipo de alimento, o que mais vai agradar aquele passageiro. Então, para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Durante ainda do momento do check-in, quando o atendente fazer o cadastro, ele vai enviar os dados do passageiro para essa inteligência artificial. Essa inteligência artificial, assim como a outra, vai pegar o histórico de voo, o histórico de coisas que ele falou que gosta, que não gosta, enfim, N outras coisas, fazer um cálculo e fazer uma sugestão. Porém, dessa vez, o passageiro não precisa ficar sabendo disso. Ele não precisa ficar sabendo dessa requisição que fez aqui. Quem precisa ficar sabendo é a aeromoça ou o aeromoço que está lá dentro do avião. Então, o passageiro não tem uma necessidade de ficar esperando essa resposta. Então, quando é feita uma requisição aqui, agora é uma requisição do sistema para a inteligência artificial, que vai ser mandado para uma terceira pessoa que nem está ligada aqui necessariamente nessa parte do processo, do check-in. Então vai ser enviada aqui para o aeromoço lá dentro do avião. Nesse caso, a gente não precisa de uma resposta na hora, mas a gente também não pode demorar, porque está fazendo check-in, o voo vai sair daqui a pouco. Porém, não tem a necessidade explícita de estar demandando de alguém fazer alguma coisa após isso. Ali, não vai impactar o momento do check-in do passageiro. Quando a gente tem esse processo que é um pouquinho mais assíncrono, a gente tenta trazer uma ideia de arquitetura de fila, porque ela cai muito bem aqui. Porque uma vez que você faz a requisição do sistema para a arquitetura de fila, o sistema vai continuar fazendo a vida dele, vai continuar o processo de check-in do passageiro. Por quê? Quando você faz uma requisição do sistema para fila, ele vai continuar fazendo normalmente tudo que ele deveria fazer, vai continuar tranquilamente o sistema de check-in do passageiro. E aí, na arquitetura de fila, existe um worker que vai estar olhando para essa fila e basicamente consumindo as mensagens que está lá, e nesse worker
worker, a gente coloca inteligência artificial. E o worker vai consumindo no seu ritmo. Se precisar ser rápido, a gente escala o worker. Se precisar ser devagar, um worker só, em alguns segundos, ele vai estar respondendo. Dessa maneira, quando o passageiro chegar no avião, já vai ter processado a informação. O atendente aqui, a aeromoça, já vai ter as coisas que ela precisa para poder servir ao passageiro. Portanto, como eu falei, como é um processo mais assíncrono, a estratégia mais comum de ser utilizada é uma estrutura de... E agora, bora para a estratégia 3. Agora a gente tem um modelo de previsão de voo. Agora a gente pensa o seguinte, o passageiro fez o check-in, cadastrou, voou, foi lá, embora, bonitinho. A gente quer consolidar os dados de todos os passageiros que passaram ali para tentar gerar um relatório de quem que é o passageiro que vai ser mais provável de voltar na próximo mês, na próxima semana, na próxima alguma coisa. Por quê? Dessa maneira, o administrativo pode ter relatórios que eventualmente trazer alguma promoção, alguma coisa específica, alguma coisa que possa realmente atrair essa pessoa para um próximo voo. Porém, a gente vai ter uma inteligência artificial no meio desse processo que vai dizer quem que é o mais provável para tentar ser mais certeiro. Então, nesse caso aqui, a gente não tem uma urgência zero de resposta. Ele não precisa responder na hora, porque não vai impactar no voo do passageiro, não vai impactar no momento do check-in do passageiro. Isso é uma coisa que a gente vai pensar no dia seguinte. Quando o passageiro faz o check-in, o sistema vai armazenar todas as informações de todos os passageiros, todas as coisas que ele calculou aqui num banco de dados, e no final do dia, que seja no 5 da tarde, 6 da tarde, enfim, a hora que for mais interessante, a nossa inteligência artificial pode simplesmente ir lá, consumir o dado do dia dos passageiros e gerar um relatório para o administrativo, para no dia seguinte ele poder atuar e fazer algum tipo de marketing, alguma ação, enfim, ver alguma coisa, ver se teve algum problema no voo. Nesse caso aqui, como a gente tem zero urgência de resolver as coisas, como a gente pode processar dados de uma vez só, porque a gente tem que só ter um relatório no dia seguinte, a estratégia mais interessante é a estratégia de batch, porque ela faz um processamento de lote. Ela é a estratégia mais comum para esse tipo de problema, porque você pode ir lá, em uma única execução, pegar todos os dados do dia, pegar o seu modelinho, passar um a um os dados no seu modelo, gera um relatório, consolida esse relatório e passa para frente para o administrativo. Dessa maneira, o seu modelo só vai estar sendo usado enquanto o batch estiver sendo executado. Muito mais tranquilo, muito mais interessante quando a gente não tem uma urgência, porque o custo também, de certa forma, acaba ficando um pouco menor, porque tanto um worker quanto uma API, elas ficam rodando o dia inteiro, 24 horas, dependendo da forma que você fez o worker e a API. Mas o fato é que elas ficam muito mais tempo vivas do que o seu batch, em geral, logicamente. Agora, dando uma recapitulada, para o problema 1, a gente depende do tempo de resposta para seguir o fluxo. Dessa maneira, a estratégia mais interessante, mais utilizada para resolver esse problema é uma API. No problema 2, a gente não depende da resposta para seguir o fluxo, porém não pode demorar porque a pessoa precisa preparar lá a nossa comida do avião. Nesse caso, a estratégia de fila ela é muito interessante porque ela trabalha de maneira mais assíncrona, não trava nenhum processo e vai fazer rapidinho para dar a resposta. No nosso problema 3, a gente não tem urgência nenhuma. Às vezes a gente até precisa esperar os dados do dia como um todo para o modelo funcionar. Então, a gente não tem essa necessidade de resposta em questão de segundos. A gente precisa de uma resposta para amanhã, depois de amanhã, no mês, enfim, depende da maneira que você quer agir. Nesse tipo de problema, a gente tem uma estratégia de batch sendo muito mais comumente usada. Porém, fica uma pergunta aqui no ar, um questionamento. Essas são as únicas estratégias que a gente pode utilizar para esses problemas? Para o problema 1, a gente só pode utilizar uma estratégia de API? Para o problema 2, a gente só pode utilizar uma estratégia de fila? E a resposta é não. De maneira geral, para qualquer um dos 3 problemas, a gente pode resolver com mais de uma estratégia. Tudo depende um pouco da regra de negócio que você tem no seu problema e da forma que você precisa resolver ele. O que a gente tem na prática são estratégias mais comuns para um determinado problema. Só que as nossas estratégias, elas também existem outras maneiras da gente estar utilizando ela que pode solucionar o problema. Por exemplo, a API ela pode ser tanto síncrona quanto assíncrona. Se ela é assíncrona, a gente pode muito bem resolver problemas de fila no problema 2 com uma API assíncrona. Não tem nenhum problema. Da mesma maneira com a fila, a gente pode construir de maneira que ela responda praticamente tão rápido quanto uma API. Então, nada impede que a gente utilize uma fila para resolver um problema síncrono de API. Apesar de ser assíncrona, vai responder tão rápido que a gente vai conseguir fazer uma arquitetura que funcione próximo do tempo real. E uma arquitetura em batch, a gente pode meio que estar sendo executada N vezes num dia. Então, a gente consegue fazer que ela execute talvez dentro de um tempo que uma fila resolveria o problema. Cada 15 minutos a gente faz um processamento, cada 10 minutinhos. A gente sabe que para um voo não tem uma necessidade de milissegundos.
segundos. A gente sabe que tem uns minutinhos entre tudo acontecer, então pode muito bem ser schedulado para isso. E muitas vezes a regra de negócio que a gente tem desse problema, a estratégia melhor não é a mais comum. Existem alguns casos onde existe essa necessidade muito grande de você usar uma outra estratégia, apesar de ser um problema clássico, que vai fazer muito mais sentido para aquilo que você tem no seu negócio. Inclusive, eu deixo aqui essa última pergunta para você me contar aqui nos comentários. Você consegue me contar um problema onde a solução, a estratégia para você resolver esse problema não é a mais comum? Aonde você tem um problema que você fala, nossa, ele não é assíncrono, ele não precisa ser tão rapidinho, porém uma API é muito melhor do que uma fila. Ou ao contrário, ou uma arquitetura em batch vai ser muito melhor que uma fila para resolver um problema. Consegue me encontrar algum tipo de problema desse aqui nos comentários? Bom, é isso. Essa é uma visão geral de descrição de problemas com estratégias mais comuns para você tentar fazer o deploy do seu modelo. Então não tem muito esse negócio de API é melhor que fila, é melhor que batch. Tudo depende do seu problema e depende da estratégia que você quer utilizar para responder. De certa forma, você pode utilizar qualquer estratégia para problema, só que não vai ser a melhor estratégia ou o melhor problema para estar usando junto. E aí vai depender um pouco da sua cachola de pensar, entender as regras de negócio para ver qual que vai ter o melhor fit. Mas a gente pode falar, assim como eu mostrei aqui, que existem estratégias mais comuns que podem e provavelmente vão funcionar para a maioria dos problemas. E para você que pode estar chegando aqui, que começou agora a programar, cara, pode seguir esse guia aqui que vai ficar tranquilo e tem esse exercício final que vai poder te dar uma visão de quando tá complicando um pouco mais a sua arquitetura no mundo do Machine Learning. Mas, bom, é isso aí. Me siga nas outras redes sociais, deixa um like se gostou do vídeo, salva para você voltar nele aqui mais para frente para ver esses esquemas se você precisar, deixa uma sugestão de vídeo e é nóis!